Instrumenteca de Castelo Branco. Esta coleção de instrumentos musicais reúne uma grande parte dos meus instrumentos, de instrumentos que fui recolhendo ao longo da minha vida. É possível estar nesta magnífica Casa do Arco do Bispo, no centro de Castelo Branco, devido ao empenho da Junta de Freguesia da cidade. Na exposição inaugural, percorremos os caminhos de Camões, as partes do mundo por onde Camões andou. E, sobretudo, ilustramos essa sua vida de viagens através dos instrumentos musicais dessas zonas do mundo. A exposição inclui instrumentos de música renascentista, a época de Camões, de música tradicional portuguesa, instrumentos que já existiam nessa época, e depois instrumentos do norte da África, da Índia, da China, da Indonésia e até do sudeste africano. Neste primeiro expositor, uma vez que a exposição está dedicada a Luís de Camões, temos a lira, que é o instrumento dos poetas, o instrumento que os deuses deram a Orfeu, e por isso aqui temos um exemplar moderno de uma lira, juntamente com um poema de Camões, extraído de uma das odes, que justamente fala da lira como instrumento de Orfeu. Nesta parte inicial da coleção, quisemos localizar o Luís de Camões na sua época e no espaço em que ele nasceu. Estes dois expositores referem-se a instrumentos da época renascentista, do século XV e XVI, que é a época em que viveu Luís de Camões, no século XVI. Deste lado temos dois instrumentos de sopro, uma bombarda e uma dulçaina, que são antepassados de instrumentos modernos, como o oboé e o fagote. São instrumentos que se chamam habitualmente de palheta dupla, que são utilizados justamente para fazer música do Renascimento, portanto, da época do Camões. Deste lado, temos duas flautas de bisel, instrumentos muito relacionados com os instrumentos que se usam nas escolas, e que é na altura do Renascimento que começam a ser muito usados e são dos principais instrumentos solistas. Estes instrumentos são baseados em modelos do século XVI, são réplicas modernas de instrumentos dessa época. O instrumento que está à frente, que se chama um corneto, pode-se aliás ver a sua forma, que explica o seu nome, é um instrumento muito interessante porque é um híbrido entre um trompete e uma flauta. Porque os dedos tocam-se como uma flauta, mas a parte do sopro, o instrumento tem uma embocadura parecida com a da trompa ou do trompete. Portanto, é um instrumento híbrido que há muito pouca gente hoje em dia que toca, porque, claro, existe uma pessoa que tenha, por um lado, uma formação de trompista e, por outro lado, de flautista, e por isso é difícil de encontrar. Na época renascentista, é um dos principais instrumentos solistas, é um instrumento extraordinário, com uma importância extraordinária. Nos expositores que se seguem, vamos localizar o Camões na terra que o viu nascer. E por isso temos alguns instrumentos de música tradicional portuguesa, não quaisquer instrumentos, não temos cavaquinhos nem acordeões, porque simplesmente são instrumentos muito modernos que não existiam na época do Camões. Tentámos colocar instrumentos que já existiam indiscutivelmente na época renascentista. Em primeiro lugar temos o adufo. O adufo é um dos instrumentos mais antigos da música tradicional portuguesa, é um instrumento de origem árabe, um instrumento de percussão, tradicionalmente tocado por mulheres, e o mais típico é que a pessoa que o tocava é que o construía. E temos aí um exemplo de um desses instrumentos tradicionais, este adufo mais pequeno, que tem aliás uma pequena inscrição que diz Monte Santo 1970, que foi seguramente o desenho e que está escrito como foi feito pela pessoa que o construiu. E é um pequeno instrumento, como são normalmente os instrumentos tocados por mulheres. Hoje em dia já não há essa distinção entre homens ou mulheres para tocar o adufo, e há muitos homens a tocar, e por isso há adufos de muito maior dimensão, como este que está aqui, que é de um construtor de ideia nova, que se chama José Relvas, e é já um instrumento com outro peso, também com outra projeção sonora, evidentemente, e que normalmente é tocado por homens, devido à sua grande dimensão. Neste próximo expositor, também dedicado à música tradicional portuguesa, a instrumentos que já existiam na época de Luís de Camões, temos três instrumentos, todos feitos pelo mesmo construtor. O pastor e músico Ângelo Arribas, que é um nome fundamental da música tradicional portuguesa, era de Miranda do Douro, tocava para os pauloteiros, e estes instrumentos têm muita ligação a essas danças dos pauloteiros. Temos uma gaita de fole, que é o instrumento mais típico dessas danças.
E ao lado, uma flauta e tamboril. É interessante que a flauta é uma flauta que só tem 3 buracos, mas apesar disso toca todas as notas da escala e toca-se a flauta com a mão esquerda e o tambor com a mão direita ao mesmo tempo, que é um exercício de coordenação bastante significativo. Luís de Camões andou por muitas partes do mundo e o primeiro sítio fora de Portugal em que ele esteve foi no norte da África, Marrocos, e justamente estes instrumentos ilustram instrumentos dessa região. Temos, neste expositor em particular, evidencia o canum. O canum é o equivalente a um instrumento europeu que é a cítara, o canum que dá origem à cítara. É um instrumento, no fundo, como uma harpa, como uma caixa, que toca-se normalmente sobre uma mesa. O instrumentista usa umas unhas apropriadas para tocar e é um instrumento ainda hoje muito popular no mundo árabe. Também muito interessante são estas flautas, que têm esse ar tão simples de flautinhas de cana. São flautas dificílimas de fazer e dificílimas de tocar. Chama-se esta flauta um ney. Ela é difícil de tocar porque não tem nenhuma peça para fazer a embocadura. O que numa flauta de bisel é o bloco de madeira que faz, aqui é um instrumentista que tem que fazer com a boca. E por isso a produção sonora é extremamente difícil. Continuando com os instrumentos alusivos à presença de Luís de Camões no norte da África, temos aqui um alaúde egípcio, uma alaúde que se chama habitualmente ud. Ud quer dizer madeira, aliás, quando dizemos alaúde é al-ud, ud. Ud quer dizer madeira, basicamente. É o instrumento principal do mundo muçulmano, tanto da cultura árabe, como da turca, como da iraniana. É um instrumento que teve uma forte presença na Península Ibérica medieval, depois mais no mundo árabe, depois das revoluções, mas ainda hoje é um instrumento central de toda a música árabe. Este é um instrumento construído no Egito por um dos mais famosos luthiers, que se chama Gawaret Al-Fan. Mais um expositor dedicado à música do norte da África. Aqui temos 2 instrumentos de corda, um gambri e um rebab. O gambri mais próprio da música folclórica, o rebab da música mais erudita, tocado nos palácios. O rebab é um instrumento muito importante, teve uma importante presença na Península Ibérica medieval e é um dos instrumentos que está por trás da família dos modernos violinos, dos violoncelos, etc. É tocado com um arco, o arco é este arco que está aqui por trás do instrumento. A música árabe muito frequentemente é acompanhada por percussões e temos aqui 2 instrumentos de percussão, uma darbuka, que é um instrumento mais típico da música folclórica, em particular da música da dança, e por isso tem bastante a ver com o gambri, este instrumento mais comprido. O rebab, em ensemble, juntamente com o ud, que vimos há pouco, são frequentemente acompanhados por um brique que marca os ritmos. Os ritmos da música árabe são muito complexos, bastante mais complexos que aqueles compassos binários, ternários, quaternários a que estamos habituados. Há compassos a 5 e 7. E às vezes para os músicos, nas suas improvisações não se perderem, o brique vai marcando a cadência, assinalando muito bem cada vez que começa um novo compasso. Neste expositor, também dedicado à música do norte da África, temos 2 instrumentos. Um muito interessante, que é o que se chama o manafil. O manafil é um instrumento que o Luís de Camões refere quando fala dos mouros e quando vão para a batalha tocam os seus ruidosos anafis sonorosos, é o que diz o poema. Este é um exemplo de um manafil, é um instrumento que continua a existir no norte da África. É no fundo um instrumento como se fosse um trompete, mas em vez de estar enrolado tem um tubo muito comprido. Aliás, o tubo deste anafil é mais comprido do que está aqui, ele foi encolhido para caber no expositor. O alaúde que está ao lado é parecido com o ud habitual da música oriental, da música do Médio Oriente, mas é um modelo especial tunisino que remonta à época da presença muçulmana na Península Ibérica. Há desenhos deste instrumento, mas desenhos rigorosos, portanto planos de construção, não simplesmente representações pictóricas, com todos os detalhes deste instrumento, a sua afinação, etc. E é um instrumento particularmente adequado para o que se chama a música andaluza. A música andaluza é o que se chama a música das comunidades que saíram da Península Ibérica no século XVI para o norte da África e se estabeleceram, aqui chamamos hoje comunidades árabe-andaluzas, eles chamam de música andaluza e este é o instrumento principal desse tipo de música, é por isso um instrumento que tem muito a ver com a memória coletiva da Península Ibérica e do seu passado. Luís de Camões passou muito tempo na Índia, uma grande parte da sua vida.
de um instrumento mais importante da cultura musical indiana, do mesmo modo tem um pouco o lugar que tem o piano na música ocidental ou o oud na música muçulmana, é o sitar. O sitar, que é um instrumento que temos aqui, é um instrumento que resultou, é um instrumento que surge no século XIII como uma fusão de dois instrumentos que existiam previamente na Índia, a vina na Índia e o setar no Irão, e deram este sitar. O sitar ganha a forma que tem este instrumento, que é a forma do instrumento atual, estabeleceu-se no século XVIII, um pouco como a família dos violinos, também são instrumentos que se estabeleceram no século XVIII e hoje têm basicamente o mesmo desenho. Na época do Camões não seria exatamente igual a este, mas é estruturalmente o mesmo instrumento. É um instrumento extraordinário, o instrumentista toca 6 cordas, tal como uma guitarra, mas como podem ver, os trastes são umas pontes metálicas e há 12 cordas que passam por baixo, que o instrumentista não toca, mas que ressoam, nós dizemos por simpatia, e cria uma ressonância em fundo extraordinária que dá um som único a este instrumento. Neste expositor, em parte também dedicado a instrumentos de música indiana, temos o bansuri. O bansuri é uma flauta transversal, temos aqui 3 flautas, são os 3 instrumentos do meio. São instrumentos, originalmente eram da música folclórica indiana, já no século XX que entram na música clássica, no que se chama o raga, que é um género dominado pelo sitar, mas de que hoje em dia o bansuri faz parte. E temos aqui flautas de vários tamanhos, algumas de grande extensão, que são muito difíceis de tocar e por isso não se podem tocar com a ponta dos dedos. O instrumentista usa esta parte dos dedos para poder chegar aos buracos, o que por seu lado dá uma sonoridade muito particular. Os outros instrumentos, temos atrás 2 instrumentos da ilha de Java, da Indonésia. Neste caso estão aqui instrumentos indonésios porque justamente foi em Java que Luís de Camões conheceu o Jau, chamavam-lhe Jau, que era seu escravo, seu amigo, chamavam-lhe Jau porque ele era de Java, ele não se chamava Jau. São 2 os instrumentos, estas flautas funcionam sempre aos pares, porque há 2 escalas na música do gamelão indonésio, uma pentatónica e outra heptatónica, ou seja, uma com 5 notas e outra com 7, e por isso o instrumentista, em função da escala de cada peça, usa uma flauta ou outra. O instrumento que está à frente, muito bonito, com esta cabeça de dragão, é um dungshen. São muito famosos os dungshen, é um instrumento do Tibete. São muito famosos os dungshen enormes, com 4 ou 5 metros de extensão, que dão um som grave, muito potente, que se escuta de uma montanha à outra. Este é um modelo pequeno, justamente utilizado em cerimónias no interior dos mosteiros. Neste expositor temos instrumentos da China. Sabemos que Luís de Camões esteve em Macau, onde terá escrito uma parte importante dos Lusíadas. Um dos principais instrumentos da música chinesa é o erhu, que é um instrumento de corda, tem 2 cordas, toca-se com um arco, como um violino. Tem uma particularidade que o arco passa entre as 2 cordas, portanto o arco está preso ao instrumento, não está separado e o instrumentista pega nele à parte. Não está. Isso implica que a pressão em relação às 2 cordas não é exatamente igual, o que acrescenta bastante dificuldade à execução do instrumento, mas isso não impede que existam virtuosos extraordinários na China tocando este instrumento, que inclusivamente com este instrumento, com este aspecto tão simples, podem tocar grande parte do repertório virtuosístico de violino. O instrumento, podem reparar, as cordas não tocam no braço quando se faz a pressão, e a caixa de ressonância é coberta por uma pele de serpente que dá uma vibração muito particular ao instrumento. As 2 flautas, uma é uma flauta transversal, a outra é uma flauta vertical, chama-se Didzi, a flauta transversal. É muito curiosa porque num dos buracos tem-se uma pequena mortalha que dá um tipo de vibração que no caso do Heru dava a pele da serpente. A outra flauta é um cial, um modelo grande, uma flauta que se toca nesta posição, uma flauta que tem alguma relação com outras flautas do mundo, como as flautas da América Latina, as flautas japonesas. São de grande dimensão normalmente e têm uma particularidade que normalmente o construtor grava um poema dedicado à pessoa que compra a flauta, que se pode ver aqui na parte cerca da embocadura. Quando Luís de Camões voltou da Índia para Portugal, ele primeiro só arranjou um barco que o levou até à ilha de Moçambique e só mais tarde pôde voltar a Lisboa. Isso é um pretexto para termos aqui instrumentos do Sudeste africano
Este é um instrumento extraordinário, a valija, é um instrumento de Madagascar. É um instrumento, no fundo é como uma cítara, mas em vez de ser uma cítara plana, está construída à volta de um tubo e depois tem estes cavaletes móveis que dão a afinação de cada uma das cordas. É um instrumento que tem uma certa solenidade. É tocado ou em contextos religiosos ou em importantes ocasiões oficiais, tipo tomadas de posse de governantes, etc. Neste expositor, também dedicado a instrumentos de música africana, alusivos à passagem de Luís de Camões pela ilha de Moçambique, temos dois instrumentos muito importantes justamente no Sudeste Africano, em particular em Moçambique e no Zimbábue, de onde são originários estes. Um é uma mbira e o outro é uma kalimba. Ambos consistem numa caixa de madeira com lâminas de metal que são tocadas com os polegares do instrumentista. São instrumentos muito importantes na cultura musical de todo o Sudeste Africano. O outro instrumento é o djambé. O djambé não é do Sudeste Africano, é do Sudoeste Africano, da zona da Guiné, etc. Mas é um instrumento que rapidamente se popularizou, não só por toda a África, como por todo o mundo até. Espero que tenham gostado desta breve visita virtual à primeira coleção da Instrumenteca Castelo Branco, nesta coleção que fez um itinerário dos instrumentos das partes do mundo, que são tantas para onde Luís de Camões andou. E, enfim, e falando de viagens, espero uma visita vossa a Castelo Branco e não deixem de passar pela Instrumenteca.